Oi, gente, meu nome é Erika Frank, eu sou do canal Erika Taróloga, minhas experiências paranormais. Se puder, compartilha meu vídeo, dá like. É, Pois é, gente, eu tenho passado tantas coisas aí nos vídeos, né? Que às vezes eu fico me perguntando que vida é essa? Que vida é essa? Porque a gente vai se dando conta do volume de espíritos que eu me conecto e dessa questão das visões que eu tenho, dessa questão de clarividência. Isso não é brincadeira, não. Agora que eu vejo os depoimentos que eu mesmo estou vendo, as coisas que eu estou falando, nossa, é emoção demais, né? Muita coisa. Para mim, o interdimensional é uma realidade absoluta na minha vida, entendeu? As outras dimensões, para mim, são realidades absolutas, não só essa dimensão. Quando eu era mais nova, tinha 25, 27 anos, eu vi muita baboseira, entendeu? Eu vi muita gente falar que isso era esquizofrenia, que é uma burrice que não tem tamanho, entendeu? Confundir paranormal com esquizofrênico, entendeu? Que é uma coisa que as pessoas fazem por ignorância, pura ignorância. Porque realmente algumas pessoas vão nascer com os canais mais abertos e isso não tem nada a ver com doença mental. Isso tem a ver com mediunidade. E também não dá para ficar rotulando a mediunidade. Ah, porque essa pessoa. As pessoas, primeiro, tem pessoas que desenvolvem o canal mediúnico, né? E tem lugares que restringem, né? Se a pessoa tem clarividência, não permite ela vivenciar isso, ela falar isso, ela desenvolver isso nos lugares. Eu já vi muita coisa. As pessoas têm muito medo de pessoa que tem clarividência. É muito medo. Então as pessoas ficam mais isoladas, mais fechadas, porque ou é muito medo, ou é muita inveja, ou é muita raiva, ou é achar que é maluco. Você não vê uma padronização assim. Eu fui descobrindo sozinha mesmo, porque é, ou a fala que é maluquice, ou fala que é ignorância, a pessoa é ignorante. Ignorante completamente. E hoje eu vou trazer um relato que aconteceu comigo. Visitar uma amiga minha, muitos anos também, também deve fazer mais de 7 anos, 8 anos, deve fazer mais tempo, mais ou menos, por aí. E ela estava na casa da mãe dela também era astróloga, e fui visitar essa pessoa. E eu estava na casa, conversando com ela no quarto, eu sentia uma energia horrível vindo da pessoa que trabalhava na casa dela. Alguma coisa muito tenebrosa, muito pesada. Eu falei, eu preciso falar com essa mulher aqui que trabalha na sua casa, porque eu tenho que falar com ela, que o negócio tá violento ali, eu tenho que falar com essa pessoa. Aí a gente foi lá puxar essa pessoa para conversar, entendeu? Fui puxar lá pro quarto e falei, o que tá acontecendo? Porque eu tô sentindo uma coisa horrível vindo de você. E eu falei para essa mulher trabalhava na casa da mãe dela. E eu falei, tô sentindo uma coisa horrível vindo de você. Eu preciso que você me fale o que tá acontecendo com você. Tem alguma coisa acontecendo com você. Isso não é normal o que eu tô sentindo. Eu sei que tem uma coisa muito errada, eu quero saber o que tá acontecendo. E a mulher desatou a chorar, a entrar em pânico e falou que tinha tomado 25 comprimidos na casa. Tinha tomado na própria casa, né? E ia morrer lá mesmo, naquela casa. E ela tinha tomado fazia o quê? Sei lá, uns 40 minutos, 20, 30 minutos, uma coisa assim. Quando eu estava lá, ela tomou os comprimidos. E aí a menina ficou desesperada, foi lá no quarto dela e viu os comprimidos todos ali. Eu falei, cara, ela falou assim, essa mulher tentando se matar aqui dentro da casa da minha mãe e a gente não sabia de nada. E eu falei, mas eu percebi
que tem alguma coisa ali. Aí eu peguei a mulher, deitei a mulher e eu cheguei, botei a mão na mulher, falei, peraí, deixa eu ficar com ela aqui 10 minutos antes dela ir pro hospital. Botei a mão nela e comecei a trabalhar ela, né? Fiz um trabalho com ela. Na hora que eu olhei pra ela, aconteceu uma coisa bem surreal, bem absurda. Que aí, gente, é assim, é surreal, sabe? Eu vi 6 parentes dela, antepassados, na barriga dela, pequenininhos, em outra dimensão, né? Vamos dizer assim que eu estava vendo alguma coisa em outra dimensão. Eu vi eles dentro da barriga delas e eles começaram a falar comigo na barriga dela que eles iam trabalhar ela para ela não ir embora e que eu ficasse calma, que eles iam resolver aquela situação, que ela não ia embora. E eles estavam em miniatura, estavam conversando comigo, como se fosse abrir uma outra dimensão para mim dentro da barriga dela. E ela tinha tomado os remédios estavam no estômago dela, né? E eles estavam na barriga dela ali, conversando comigo, comecei a ver eles, e eu vi nitidamente, era uma mulher, eram 2 mulheres, vi um homem, comecei a descrever as pessoas para ela. E no que eu descrevi as pessoas para ela, que eu estava vendo, ela falou que era a mãe dela, o tio dela, o irmão dela, uma prima dela que morreu, entendeu? Então foi falando das pessoas que morreram. Ela falou, Erika, eu tive muitas perdas na minha vida. Teve 5 pessoas que eu perdi nos últimos 3 anos. E são pessoas importantes na minha vida. E tá muito pesado para mim, é por isso que eu tomei esses remédios. Eu não tô aguentando ficar mais aqui. E essas pessoas estavam dentro do corpo dela, em miniatura, falando comigo. E eu comecei a descrever as pessoas e ela começou a confirmar essas pessoas. E eu vi eles trabalhando no corpo dela para salvar ela. E eles falaram para mim, pede para ela ir na emergência, mas a gente vai segurar aqui, ela não vai embora. E aí a gente levou ela, né? Ela se acalmou, com calma a gente levou ela na emergência com a mãe da mulher. A gente foi lá e levou, entendeu? E fizeram lá uma lavagem estomacal nela. Mas ela tomou remédios fortíssimos, pesadíssimos, 25 comprimidos e ela, enfim. Eu achei muito surreal ter visto esses 5 desencarnados da família dela, na barriga dela, trabalhando para salvar ela, desesperados. Foi uma visão que eu não esqueço, porque foi uma visão muito surreal. Porque ao invés de eu ver eles na minha frente trabalhando como eu, assim, do meu tamanho, eu vi em miniatura. Eu vi eles pequenininho ali, trabalhando, aí eu olhando para aquilo, eu achei aquilo tão medonho, tão estranho. E aí essa minha amiga falou e a mãe dela falou pra mim que eu salvei a vida dela, né? Salvei a vida dela, porque se eu não tivesse puxado ela para conversar e colocado ela na cadeira e tivesse sido falado com ela de forma agressiva e até firme, até bem assim, eu fui muito contundente, muito firme, ela não teria falado o que ela fez. Mas elas acharam os comprimidos lá no quarto e elas ficaram em pânico com a situação. A mulher tá viva, mas eu vi que alguma coisa muito ruim ia acontecer com ela, ia ser naquele dia. E para mim soou como um alarme, entendeu? Então, esse é um caso de um alarme que aconteceu comigo, inesperado. Eu estava na casa de uma pessoa conversando e de repente, sabe, vem esse alarme e eu vejo essas pessoas em miniatura, converso com essas pessoas e as pessoas me falam que são os parentes dela e ela tinha realmente 5 parentes que tinham morrido nos últimos 3 anos e isso foi muito pesado para ela. Foi uma pessoa morrendo atrás da outra e de situações completamente diferentes. E ela para ela não assimilou isso, ela não assimilou isso. Ela estava em crise, tava muita crise emocional, sabe? E isso eu não esqueço. Foi importante para mim essa experiência. Então, se eu estiver num lugar, eu tiver esse alarde, eu levo a sério, porque eu acho que nós temos que prestar atenção nas nossas intuições também,
Pessoas que não têm paranormalidade têm intuição e em alguns momentos podem ter um alarde, uma intuição, uma sensação em algum lugar, em alguma situação. Se vocês se lembrarem aí pela memória de vocês, vocês vão lembrar que vocês tiveram às vezes alguma premonição, alguma intuição, alguma sensação. E a gente tem que estar conectado com essas sensações que a gente tem, porque elas são importantíssimas, né? Como instinto de sobrevivência. E também uma vez eu estava no metrô do Rio de Janeiro e me deu esse alarde também, essa coisa forte, de uma mulher que estava sentada perto de mim, mas estava assim, mais ou menos a 7 metros ou 5 metros, mas não estava tão colada em mim, estava um pouco distante. Me deu um alarde em relação a essa mulher. E eu peguei essa mulher no metrô e conversei com ela e falei que eu queria conversar com ela e eu falei, o que está acontecendo com você? Porque eu sinto que tem uma coisa horrível acontecendo com você e você está totalmente em crise. O que você está aprontando? Aí a mulher falou que ela queria tirar a própria vida naquele dia. E eu conversei com ela sobre as coisas que vinham para mim e ela ficou assustada comigo, mas ao mesmo tempo falou as coisas para mim e eu acredito que eu pude ajudar a ela repensar. Ela tem uns 5 minutos, porque eu acho que a reverberação de eu ter pego ela para conversar no meio do metrô fez com que ela acordasse. Às vezes a pessoa tem algum choque emocional, alguma crise, e a outra pessoa às vezes consegue ser levada a tirar a pessoa daquela crise ou a fazer a pessoa acordar por alguma situação, entendeu? Então isso aconteceu comigo essas 2 vezes e foram bem fortes. Agora, dessa casa da minha amiga foi realmente algo incrível. Esses parentes dela, 5 parentes em miniatura, dentro do corpo dela. E eu pude ver uma relação muito íntima entre antepassados segurando a pessoa. É, é como se os antepassados que nos amam, eles ficassem nos vigiando, nos protegendo, nos cuidando, como se fosse preservando a nossa vida. Foi isso que eu vi. Eu vi que ela ficar viva era muito importante para aqueles 5 antepassados que estavam ali em miniatura. Era muito importante. Eu percebi eles lutando e falando comigo e eles falando comigo, lutando para ela ficar viva. Eles falaram assim, agradeceram a mim, falaram que iam segurar ela para ir para o hospital e fazer o procedimento, mas que não aconteceu nada com ela e eles estavam assim, sabe, felizes que a mulher não morreu. E eu achei interessante ver como que eles estavam felizes porque eles puderam ajudar a preservar a vida dela e eu também contribuí, entendeu? Como paranormal. Então, essa vibração de ela vai ficar viva foi muito forte e eu achei isso muito interessante. Como se algumas pessoas aqui fossem totalmente seguradas e protegidas pelos antepassados. Não vou dizer que todo mundo, mas tem pessoas que são amparadas e seguradas por eguns, né, que a gente chama, por antepassados, por mortos, por pessoas que amavam ela, assim. Eu já vi isso, uma coisa que depois eu vou relatar mais, eguns fortes que protegem e que interferem na pessoa, que atuam. Tem outros que amam, ficam à distância, vibram, mandam energia, mas não tem outros que são mais ativos, são mais fortes, são mais presentes, são mais imperativos. É interessante essa. Não é um padrão igual para todo mundo, não. Até porque eu já vi alguns também prejudicando pessoas, né? Pessoas da família, antepassados, prejudicando a pessoa, né? Tendo que ser trabalhado para não ferrar a pessoa, né? Também já vi isso já. E interessante, gente. Esse relato desses parentes loucos para a mulher ficar viva e felizes porque eu estava ajudando e segurando ela para ir para o hospital, para fechar a situação dos remédios que ela tomou. E é isso. Queria passar isso para vocês e vamos refletir, né? Muito obrigada. Obrigada.